Deixa eu dizer para vocês, a gente está tendo o prazer de receber o Leonardo Jorge aqui nos nossos estúdios, com toda a segurança, cumprindo todos os protocolos, desde que nós voltamos à nossa programação ao vivo, o restante da programação, porque a gente nunca saiu do ar, nunca parou, a gente optou por começar a trazer as pessoas seguindo todos os protocolos de segurança. Então, o Leonardo está sem máscara, eu também, mas aqui na TV, nesse horário especialmente, praticamente não tem ninguém, só o pessoal do jornal lá em cima. A gente está em um dos estúdios que são sempre sanitizados, limpos, a gente cumpre todos os protocolos, tá? Só para dar uma satisfação para você de casa, porque que o Léo está aqui, está sem máscara, como acontece em todos os estúdios de TV hoje pelo mundo. Por que o Leonardo está aqui? O Leonardo é diretor de uma empresa desde 2009, é uma empresa que tem 40 anos, a Extinseto, uma empresa piauiense, e depois que o pai faleceu, ele e o irmão assumiram a direção da empresa. E eu estava falando para o Leonardo que eu sempre fui uma curiosa desse mundo invisível que nos cerca, desses micro-organismos, sempre fui. Aquele livro lá, Somos Só 10% Humanos, quando eu fui ler aquele livro, eu já sabia de algumas coisas que estavam lá, mas a gente sempre aprende lendo e aquele livro é sensacional. E o que eu mais observei da Extinseto nesse período de pandemia foi o fato deles terem transformado problema em solução para o cliente deles. E problemas que a gente já tem mesmo antes da pandemia, mas que agora vieram com muita força, que é a questão da higienização, a nossa, dos ambientes em que a gente está, para evitar alergias, evitar problemas de saúde, porque até então, o Léo estava me falando que as pessoas trabalhavam mais, chamavam mais a Extinseto, ou os serviços que eles terceirizam, não por prevenção, mas por já ter um problema de alergia, de saúde e de respiração. E nessa pandemia, queria dar parabéns para vocês. Obrigado. Nossa, vocês arrasaram muito. Porque assim, eu digo, gente, eu nunca me imaginei no ar falando assim de cupim, sabe, de mosquito, de pernilongo, de ácaro, de tanta coisa, entendeu? E eu sou apaixonada por esse bichinho, não que eu goste deles, entendeu? Mas assim, eu acho que é um mundo invisível que a gente tem que estar cada vez mais alerta, e a pandemia trouxe isso de alertar. O modelo de negócio de vocês foi se reinventando nesses 40 anos, né, Léo? Queria começar por aí. Bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, boa noite a todos. Então, Maia, como você bem falou, a Extinseto tem 40 anos. Ela foi fundada pelo meu pai. Ele sempre foi um cara muito visionário, né? Então, para você ter ideia, a empresa surgiu. Ele tinha uma loja de plantas, né? E ele ficava triste quando as clientes dele chegavam lá e dizia: olha, os insetos estão comendo as minhas plantas, Minhas o que é que eu plantas estão faço? com uma praga que eu não sei o que é, né? Ele Gente, sou eu na vida isso. Ele se sensibilizou de um jeito que ele foi pesquisar, Que né? fantástico O isso. pai dele já trabalhava mais ou menos com alguns produtos, né, no Ministério da Agricultura. E aí ele foi pesquisar e agregou valor para essas clientes, né? Porque era inadmissível ele vender plantas e a cliente retornar porque a planta morreu por causa que compromisso dele. E foi assim que surgiu. Já gostei mais, já gostei mais. Foi fantástico. É um visionário, um cara comprometido, né? Quer dizer, ele foi além. Eu vejo que o foco de vocês, e parece que os filhos herdaram dele, foi sempre, não é só o produto, mas depois do produto, esse pós-venda, né? Foi em cima do pós-venda que ele começou a despertar. O pós-venda da planta, que tinha praga e que os clientes retornavam dizendo: olha, morreu, vou ter que comprar de novo, ou o que é que eu faço, o que é que aconteceu, que é o foco na solução do cliente, o foco no problema que o cliente está tendo. Sim. Ele sempre teve essa preocupação, Maia, do atendimento, né? É tanto que a Extinseto hoje, eu posso falar? Pode falar tudo que você quiser. A empresa hoje, ela se diferencia muito no mercado porque a gente preza muito pela continuação desse atendimento, desse contato com o cliente para entender o cliente. Muitas empresas se preocupam muito com a concorrência e esquecem o principal, que é o cliente. Quais são as ferramentas que vocês usam hoje dentro do modelo de negócio de vocês para ter essa conexão com o cliente?
O que vocês adotam de tecnologia ou digitalmente? Como é que esse contato, esse feedback do cliente é colhido para vocês transformarem em mais soluções para ele? A gente tem, o principal é o campo de batalha. É o contato ali no dia a dia com o cliente. Esse é o... às vezes você já deve ter recebido várias pesquisas, a gente também tem, sabe? Mas a gente tem um índice muito baixo de resposta. Essas pesquisas, às vezes você faz um voo, você recebe da companhia ou você leva o teu carro na revisão, muitas vezes você deixa passar, você não preenche nem nada. E hoje com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, isso inclusive vai ser revisto. Então, né? E aí a gente tem um índice muito baixo dessas respostas, então a gente prefere mesmo ali no campo de batalha e, claro, indicadores. A gente tem indicadores, por exemplo, um deles é a índice de satisfação do cliente. Como que a gente mede isso? Se o cliente está retornando, porque o nosso serviço ele tem uma rotatividade. Então, as pragas, por exemplo, elas são muitos, e se você estudar sobre as pragas, você vai ver que Deus existe. Eu brinco muito sobre isso, né? Sim. Então, cada uma delas tem a sua peculiaridade. Você vai estudar os ratos, por exemplo, os ratos, baratas, são pragas que têm ciclos aí no máximo de 22 dias. Então, elas estão se reproduzindo. E elas estão dentro de um ecossistema biológico em que elas foram criadas porque elas são importantes dentro daquilo. Né? Eu acho que é a forma como a gente convive e como a gente não se cuida que cria algumas vulnerabilidades. Mas esses bichinhos invisíveis hoje não, porque no caso das baratas e dos ratos, eles não são mesmo invisíveis, entendeu? Todos eles cumprem um papel na natureza. É isso que eu estou querendo, que eu estou eles falando. não são considerados pragas. Eles passam a ser pragas a partir do momento que eles causam um dano financeiro ou para a saúde do homem. E, na verdade, por exemplo, o que tem muito aqui em Teresina? Teresina é uma cidade que ela é infestada de cupins, porque ela tem temperatura e tem umidade ideais para os cupins. Aí o que acontece? Você vai para esses bairros, principalmente da Zona Leste, que está em expansão, então você vem desmata, né? A gente tem vários casos em condomínios de luxo, inclusive, e também em condomínios simples ou áreas residenciais simples. A pessoa vem, desmata. Aí tira aquele cupim achando que ele foi embora, só que ele vai para outro lugar. E para onde é que ele vai? Na verdade, ele está no solo. Para dentro da tua casa. Aí ele vai e se vinga, porque você está tirando ele do habitat natural dele, não só cupins, mas escorpiões, aranhas, né? E aí você tira, desmata aquilo ali. Maribondo, né? Sim, várias outras pragas, né? E aí você acaba, eles acabam vindo e vai se vingar de você através do teu patrimônio, através da tua saúde. É porque, na verdade, a gente está no lugar deles, né? Exatamente. Não é ele que está no nosso lugar. É interessante isso, Maia. Se a gente for buscar um pouco na história, quando que começou essa briga do homem com as pragas? Começou exatamente quando o homem parou de ser nômade, parou na beira dos rios e passou a plantar, né, a cultivar. E ali, quando ele começou a fazer isso, ele começou a produzir lixo. Então, começou a briga ali. Ainda tem a questão do lixo, Léo, que eu acho que a Dos gente resíduos. não faz os resíduos sólidos. A gente não dispensa isso da maneira adequada. A gente deixou de dizer joga no mato outro dia. Ainda tem gente que fala, muita gente. Verdade. Então, assim, a gente a gente produz muito lixo, a gente não olha a natureza, a gente banaliza essas coisas e aí não tem jeito. A nossa saúde, essa convivência que você não vai eliminar, mas você precisa aprender a conviver. Por isso que eu acho muito interessante o trabalho de vocês e você está me dizendo mais coisas que estão me deixando mais interessada. Eu acho mais interessante o modo como vocês trabalham, porque não é só um serviço por um serviço, né? E aí vocês terminam dentro desse modelo de negócio também fazendo parcerias, que é uma coisa que eu acho que é interessante. Quer dizer, eu acho que tem três coisas. Vocês transformam soluções em problemas, vocês trabalham com outras franquias. Quer dizer, em colaboração, vocês trazem coisas que vocês não têm e adotam. Claro que vocês compram por elas. E a última coisa que eu vou tratar é o fato de ser uma empresa familiar. Mas vamos para o que vocês trazem de fora. Como é que funciona isso? Então, eu estava comentando até com você, né, que em 2011 a gente trouxe a tecnologia da sanitização, né?
A sanitização, ela foi trazida para o Brasil, principalmente da Europa, muito ligado, os europeus eles têm muito essa preocupação daquilo que é invisível, né? Então, surgiu muito também isso dentro da aviação, né? Os aviões, para ir para determinados países, eles tinham que ser sanitizados. Então, um empresário brasileiro da Bahia, para você ter ideia, ele trouxe essa tecnologia para o Brasil, mais de 25 anos atrás, né? E começou a desenvolver isso em São Paulo. Então, a gente trouxe isso para cá em 2011, só que a gente foi pego de surpresa, porque as pessoas elas não ligavam muito para essa questão do invisível. Elas passaram... Elas não trabalhavam com esses micróbios, os vírus, os ácaros, as coisas de modo preventivo. Sim. Só usavam se tivesse problema de saúde. Então, quando você ia, ou que você descobria as várias ites que você tinha, você ia no médico, num pneumologista, enfim... Ele falava, olha, tem que tirar a cortina, tem que deixar tudo livre no quarto, trocar a coxa de cama, tirar os ursos de pelúcia, enfim. E fazer um tratamento no ambiente, né? Então, aí sim, o cliente nos contactava para a gente... E eram poucas pessoas físicas, né? Muito mais o público empresarial. Quem fazia isso? Escolas, clínicas, hotéis, né? Fazer esse tipo de trabalho. Hoje mudou isso? Mudou bastante, muito, né? Mudou bastante. Com a pandemia foi educativa no caso do negócio de vocês, né? Para o cliente. Sim. Ela nos educou a perceber, porque assim, a gente fala do coronavírus, mas a gente lida com vírus o tempo inteiro, das gripes, né? Não só os vírus. Bactérias, fungos, ácaros que estão no colchão, tá no sofá, no banco do carro, tá no travesseiro. Aquele cara ali que está encostado na parede, o Pontes, ele está com o mesmo travesseiro praticamente desde que ele nasceu. Nossa Senhora. Agora, o travesseiro é bom, viu? Agora tem doença. Porque as pessoas não trocam de travesseiro. Acha que não precisa trocar a esponja que lava. A esponja que lava a louça, ela tem um período para ela ser trocada. A pessoa só descarta quando ela está toda rasgada. E, na verdade, ela tem um período. A comida na geladeira, ela tem um período para ela não ser contaminada por bactérias. Porque depende de como ela é acondicionada, depende da temperatura. E a gente foi despertar para isso agora, né? Para vocês foi muito educativo, né? A pandemia. A gente achou interessante no sentido de que as pessoas começaram a perceber, como você falou, que existe um mundo invisível. E até esse mundo invisível, ele não é totalmente inimigo. Para você ter ideia... Ele equilibra as coisas. Exatamente. Né? No mundo das formigas, os fungos são quem digere o alimento para que as formigas possam se alimentar. Você sabia disso? Sim. Então, os fungos fazem parte da cadeia. Ao mesmo tempo, quando a gente vem para os fungos que se acumulam no ar-condicionado, aí já é tanto do ambiente empresarial, como do ambiente residencial, como do veículo. Aí ele representa um risco, porque ele vai causar uma série de doenças. Ele não está cumprindo nenhum papel ali de natureza, como no caso da formiga. Ele vai realmente te adoecer. O que se usa para exterminar esses bichinhos todos, né? Ele está hoje com que nível de preocupação em relação ao que é realmente químico e que mata, o que é reversível, o que não é, e o produto dele não exterminar aquilo ali e não te criar um problema. Como é que vocês lidam com isso? Você está falando em termos de que bicho, de que praga? Os químicos, a química que vocês usam para lidar com isso. Bom, quando a gente fala de pragas, né, as pragas visíveis, hoje isso está um grau de exigência muito grande, Maia. Era isso que eu queria falar. Antigamente, você tinha um produto específico e matava tudo, inclusive o homem. Porque eu vejo muitas pessoas, eu vejo muito alguns locais, mesmo os que lidam com plantas, alguns, e outros, que eu vejo que eles tipo assim, você chega para comprar um veneno para alguma coisa. Aquilo pode ser vendido diluído ou pode ser vendido em pó. Eu digo isso porque eu tenho jardim.
Então, assim, Sim. mas é muito arriscado aquilo ali, a manipulação daquilo ali. Você pegar um veneno e você manipular e você misturar, você borrifar e não usar uma máscara. Então, eu queria saber, assim, o que rege essa dosagem, a profissionalização, para também evitar o risco de envenenamento ou contaminação. Legal. Que a química que é para proteger pode causar. É uma pergunta interessantíssima essa sua pergunta e muito importante. Existe uma diferença. Existem os produtos que são regidos pelo Ministério da Agricultura, que são produtos usados no campo, no meio rural, e eles são considerados agrotóxicos. Antigamente era tudo junto e misturado, né? O agrotóxico com o veneno que a gente utilizava no meio urbano. Então existe as pragas, o controle de pragas urbanas e o controle de pragas rural. O controle de pragas rural, que é o campo, é regido pelo Ministério da Agricultura e são agrotóxicos. Sim. Eles representam um risco maior. Gigante. Não, agrotóxico, eu já fiz uma entrevista sobre agrotóxico e matéria. Quando você entra numa feira, no supermercado, que vê aqueles tomates enormes, aquelas frutas, corra deles. Por isso que o orgânico também ganhou tanta relevância, né? Porque é sem veneno, né? Aí você vem para o outro lado. Hoje não, já tem muito tempo, né? Os produtos de uso para controle de pragas hoje são regidos pelo Ministério da Saúde. Então, Que é o caso de vocês. que é o nosso caso. É tanto que não chama mais veneno há bastante tempo. Acho que tem mais de 10 anos não chama mais veneno. São domes sanitários, né? Assim como o desinfetante que você usa na sua casa, né? Aqueles produtos químicos também são regidos pelo Ministério da Saúde. Então, quando você vem para o lado no Ministério da Saúde, a exigência ela é enorme. Por quê? Porque antigamente você tinha produtos que matavam as pragas, mas que também prejudicavam o aplicador e o cliente, né? Então, hoje, os produtos eles são praticamente biodegradáveis, né? Então, existe uma preocupação enorme do Ministério da Saúde, impressão em cima dos fabricantes para que esses produtos não prejudiquem o meio ambiente, para que as embalagens não prejudiquem o meio ambiente e para que o produto em si prejudique quem tem que prejudicar, que são as pragas. E quando a gente fala de meio ambiente, que o Léo está falando, a gente não está falando só da natureza e da relação do homem com a natureza. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de ecossistemas. Isso. É a gente junto com eles, né? É não prejudicar a eles, não prejudicar dentro do ecossistema o que depende deles e não nos prejudicar. Sim. Por isso que é importante você ter uma empresa, sempre contratar uma empresa que ela seja certificada, que ela seja séria, que ela tenha experiência. E não adianta você ficar comprando esses veneninhos aí. E ainda mais para misturar, tem gente que quer vender o pozinho, Léo. Então, quando você vem para esse mercado de uso doméstico, existe, por exemplo, nós compramos sabão, né, no supermercado para a gente usar na nossa máquina de lavar em casa. Aquele sabão, ele tem uma concentração porque nós vamos manusear e nós não somos técnicos para manusear. E aí tem que ser algo que realmente não prejudique. É diferente do sabão que as empresas de lavagem profissional utilizam em alta concentração. A mesma coisa é o controle de pragas. Aquilo que as fabricantes vendem para o supermercado, para essas empresas, essas revendedoras de plantas e tudo, que são domes sanitários também, eles têm uma baixíssima dosagem para que você não se contamine. Porque e nem você os bichinhos de estimação, que eu também tenho. Os bichinhos de estimação. Porque tem eles também, exatamente, que a gente tem que cuidar. Os pets, que estão em alta, né? A última coisa, como é ser uma empresa familiar? Dá menos dor de cabeça ou mais dor de cabeça? Como é a tua experiência com isso? Não estou pedindo para você falar bem nem mal do seu irmão, não, tá? Não, tranquilo. Como é o nome dele? Tiago. Tiago, tranquilo. Não, aqui. É tranquilo, né? Porque assim, nós somos uma empresa familiar, mas cada um teve o seu momento dentro da empresa, né? Então, o seu Paulo Araújo, que é o nosso pai, foi o fundador, Ele morreu com quantos anos, hein, Léo? Ele tinha 56. Uau, ele morreu novo. Com câncer, ele teve câncer. Faz quanto tempo? Ele morreu em 2014. E não foi de produto químico, né? Que as pessoas pensam que ele morreu porque manuseava produto. Como é que você sabe que eu ia perguntar isso? Não, porque geralmente as pessoas associam, né? Na verdade, ele fumava bastante, né? Então, foi
segundo os laudos, assim que ele recebeu o resultado inicial, foi por conta do fumo, Do cigarro. Quando vocês assumiram, vocês já estavam dentro da empresa, vocês já estavam prontos, Não. Vocês tiveram que se qualificar? Então, onde vocês buscaram ajuda para assumir isso? O nosso pai ficou na empresa, se eu não me engano, até 2002 como gestor, né, como o presidente. Depois o meu irmão assumiu nesse período de 2002 até 2009 e depois eu assumi de 2009 até hoje, entendeu? Então você está só agora? Mas assim, sempre um apoiando o outro. Nós somos dois, mas as decisões hoje são... algumas decisões eu estou na frente, na direção. Agora, tem decisões que a gente toma em conjunto. Em conjunto. Então, vocês terminam se apoiando, sim, na verdade. Isso. Para encerrar as minhas cartinhas. Você perguntou... A gente não, pode falar, Você perguntou onde que a gente foi buscar ajuda. Né? Então, nesse meio tempo, tanto eu como ele, como meu irmão, nós somos executivos. A gente trabalhou em empresas. Eu era executivo de multinacionais e tal. Vocês têm trazido esses... X1, acho legal os nomes que vocês colocam, né? Vocês trazem de fora, né? Essas soluções, vocês são franquias, né? Que vocês trazem, adotam e compram e aí fica sendo da empresa. A gente, particularmente, nós trouxemos uma tecnologia em 2011, né? Sim. Mas depois acabou que, como eu te falei, o mercado não supriu bem e a gente adotou a própria tecnologia em parceria com essa empresa associada à nossa marca Este Inseto, né? Então, a gente licenciou a tecnologia em si. Basicamente essa. As outras todas nós criamos a inovação dentro da Este Inseto. Vocês cresceram 20% no ano da pandemia. No ano passado. A que você acredita isso? Olha, você pode até pensar assim, que talvez seja muito ou pouco, mas a gente vem se reinventando desde a morte do fundador da empresa. Então, vocês escolheram não só por ser um ano de pandemia, embora eu acho que a gestão de vocês, pelo pouco que eu tenho conversado aqui com vocês, seja preditiva. Sim. Eu acho que vocês fazem uma gestão preditiva na medida em que vocês analisam os cenários e vocês têm dados. Então, vocês têm um plano de ação. Uma empresa que tem 40 anos, ela tem um histórico de dados, principalmente, porque quem está me assistindo agora e tem uma empresa, a empresa ela deve ser gerida com base nos dados. Mas eu acho que vocês também olham ao redor. Sim. Vocês não olham só para si. Sim. Eu vejo vocês olhando muito o que está acontecendo fora. Tanto que vocês trouxeram em 2011 o que as pessoas nem... Eu vou lá levar isso, eu não sou doente não, meu filho. Era do tempo que a gente também pensava que quem fazia terapia era maluco. Então, né? Então, assim... E hoje não, a gente sabe que a gente precisa fazer como prevenção. Então, eu vejo a gestão de vocês, que vocês também olham para fora, vocês também abrem essa janela e botam a cabeça e caminham nesses outros lugares. Como eu te falei, em 2015 a gente se reinventou. Então, você fala assim, problema é solução. Então, isso é um dos nossos lemas, problema é solução. E a gente está muito focado hoje em inovação, né? Muito focado em inovação na nossa empresa. Então, o Zoom já é uma inovação. É uma marca, é algo que a gente trouxe para associar porque é pequenininho, o cliente se conecta mais. Hoje, com o excesso de informação, o cliente não tem muito mais tempo, então o Zoom é uma coisa que está ali. Então, nossos produtos têm essa conexão Zoom, né? E outros fatores também, não só esse preparo desde 2015, Maia, mas como você falou, as pessoas ficaram mais dentro de casa e passaram a observar mais as suas casas, inclusive perceber que os cupins estavam tomando de conta dos seus móveis, que o cupim foi um serviço que aumentou. E aquelas outras coisas que ficam dentro dos armários, que são branquinhas, que parecem um grãozinho de arroz cozido. São larvas. Aqui, larvas. Que depois elas vão virar tipo uma borboleta que consome o produto, mas elas são larvas. Gente, de larva, de cupim, de aranha, como a gente olhou para a casa da gente, exatamente, né? Como a gente olhou. Cupim foi um serviço junto com sanitização que absurdamente que você atribui a esse crescimento de 20%. Muito legal, muito legal. Quais são suas métricas de sucesso, Léo? Para esse ano? Sim. Ou de modo geral? De modo geral, mas para esse ano, vamos focar em 2021. Olha, eu penso muito assim, Maia, para mim, todo e qualquer problema é um presente, né? Isso é música para os meus ouvidos. Todo e qualquer problema é um presente e a gente não deve tratá-los como algo bom ou ruim,
simplesmente recebê-los. Está no fluxo, vive o fluxo. Exatamente, e direciona isso. Como que eu vou fazer? Exatamente. E aí, é nessa vibe que a gente trabalha, entendeu? Não só em termos de negócios, como também pro lado pessoal. Mas ter sucesso para você é o quê? Bom, ter sucesso para mim é você primeiro se conhecer, saber quem você é, né? Saber quais são os teus dons e talentos e você colocar aquilo a serviço do todo. Olha, gente, queria dizer para a direção da TV que a gente quer o Léo agora como consultor fixo do programa, toda segunda-feira. Obrigado. Quando foi a última vez que você perseguiu uma ideia audaciosa? Quando foi a última vez? Eu acho que eu estou sempre perseguindo uma ideia audaciosa. Sempre. Eu nunca estou satisfeito. Ele Eu tá sempre buscando sair de uma zona de conforto, porque é isso que acomoda o ser humano. Qual foi a última vez que você se colocou na posição de aprendiz e o que você aprendeu? Olha, de aprendiz, constantemente eu estou nessa posição de aprendiz também. Mas qual foi uma coisa que você aprendeu recente que você disse, rapaz... Uma coisa que eu aprendi recente foi com relação à pandemia, né? Já assistiu o filme Matrix? Claro. Então, Clássico. Eu percebi que o ambiente, ele tem um fator muito preponderante no que diz respeito a mudar o comportamento do ser humano, né? Então, assim, eu percebi que pessoas que você, dentro da tua família, imagina que nunca seria abalado, se abalaram por questões, né, da mídia, da situação e tudo. De saúde, da saúde, pressão, enfim. de tudo. Então, assim, é uma coisa anormal, é uma coisa que a gente precisa olhar, que a gente precisa ter cuidado, sim. Mas não sei até que ponto você entrar na vibração disso, entendeu? Então, é uma coisa que... Um equilíbrio, um controle, se proteger de algum modo. Exatamente. E para encerrar, por que você faz o que faz? Qual é a tua formação, hein, Eu Léo? sou engenheiro. Engenheiro eletricista. E o Thiago? Administrador. Administrador. Então, você é engenheiro eletricista? Sou. Rapaz, eu estava atrás do engenheiro eletricista essa semana. Foi. Mas você não sabe mais nada de engenharia. Nada. 2000. Maia, não me liga. Não. Não me liga para engenharia. Eu só sei ligar o botão ali do interruptor para ligar a luz. Não vou te ligar, não. Por causa de engenharia, não. Eu sempre trabalhei na área de gestão. Assim que me formei, já fui para a área de gestão. Mas é bacana, porque assim, antes a gente achava que não tinha nada a ver. Quando você vê um médico, o que, é que você faz? Um chefe de cozinha. Qual é a sua formação? Eu sou médico. Eu acho incrível. Eu acho que é por aí que fica mais, a jornada fica mais interessante. São pessoas que já viram no passado que era interessante ela ir por outros caminhos também. É o tal da aprendizagem contínua, né? Sim. Que ganhou muita força agora no final dessa década, que é o lifelong learning, é você estar aprendendo constantemente. Eu acho que quando você é de outra área, é incrível. Eu, por exemplo, nos meus times de marketing e comunicação, eu sou louca para ter psicólogos, antropólogos, físicos. Meu sonho é ter um físico no meu time. Meu sonho. Porque vai ocupar